Oswaldin Santos. Olá! Eu sou Oswaldin Santos. E eu sou Sofia Aguilar. E esse é o nosso bate-papo semanal para falar de variedades, de coisas sobre filosofia, sobre a ciência, a tecnologia, a cultura pop, o mundo dos nerds e muito mais. E quem sabe nessas conversas não encontramos a pergunta fundamental para o sentido da vida, o universo e tudo mais. Que, como todos já sabemos, tem que dar 42. Esse é o nosso segundo episódio. A gente teve um pequeno atraso no nosso cronograma, porque na semana passada nós tivemos alguns imprevistos aqui em casa. Interrupção de fornecimento de energia elétrica, foram 2 dias consecutivos. A Sofia estudando para a prova seletiva da Olimpíada Internacional de Astronomia. E foi bem na prova? Foi. Que bom. A gente traz novidades em breve para vocês. Com certeza. E o assunto de hoje é: quem somos nós? Para termos essa audácia de vir falar de 42 e de todos esses assuntos a que nos propomos. Quem somos nós, hein? Para alguém poder levar algo a sério, é preciso que esse algo tenha um mínimo de credibilidade, que seja apresentado com alguém que tenha pelo menos alguma autoridade para poder falar do tema, embora nos dias de hoje isso nem sempre seja uma verdade. Então, se você quiser conhecer melhor sobre a nossa história, nossos interesses, formações, o nosso currículo, vem com a gente. Tem que dar 42. Episódio 2, quem somos nós para falar do 42? Bem, o meu nome é Oswaldin Santos e eu sou um monte de coisas que você vai descobrir hoje. Você pode me encontrar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e lá no LinkedIn você pode ver meu currículo completo. Bom, meu nome é Sofia Aguilar e eu sou roteirista dos canais Oswaldin Santos e As Pituchas, entre outras coisas também. Legal. E você pode acompanhar esse nosso videocast, que pode ser vídeo ou podcast, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, procurando por Tem que Dar 42. E também no YouTube, dentro do meu canal, o canal Oswaldin Santos, tem uma playlist chamada Tem que Dar 42. Lá você vai encontrar as versões de videocast e últimas notícias. Você também vai nos encontrar nos melhores agregadores de podcast. Bem, para começar, vamos então ao nosso Momento 42. Momento 42. De acordo com a Bíblia, existem 42 estações do Êxodo, que são os locais visitados pelos israelitas após seu êxodo do Egito, registrados em Números 33, com variações também registradas nos livros de Êxodo e Deuteronômio. Momento 42. Bem, as estações do Êxodo são os 42 locais visitados pelos israelitas logo depois do seu êxodo do Egito, quando eles saíram do Egito, e isso está registrado na Bíblia em Números 33, com algumas variações também nos livros do Êxodo e do Deuteronômio. O ponto principal desse nosso Momento 42 de hoje, na verdade, a gente está querendo falar da jornada desde a prisão no Egito até a Terra Prometida, ou seja, esse caminho, essa caminhada aí. Bom, gente, esse episódio hoje vai tratar principalmente de qual é a nossa jornada até agora, a nossa história, onde fomos colocando coisas na nossa bagagem de conhecimentos e que nos credenciam a falar sobre esses temas. Tão variados, né? Sim, uma grande gama de coisas que a gente quer abordar aqui. Bem, então eu vou começar, não é muito cavalheiresco da minha parte, mas tem uma lógica por trás disso. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Oswaldin Santos, naturalmente meu nome de batismo não é Oswaldin. Eu nasci, quando eu cheguei nesse planeta, me deixaram lá em Anápolis, Goiás. Meu pai e minha mãe eram professores, embora eles tivessem tido muito pouca educação, tivessem estudado muito pouco, mas era uma época que você podia ser professor sem ter estudado tanto assim. O meu avô era circense, meu avô paterno era circense, meu avô materno era motorista e mecânico, então isso traz algumas influências interessantes na minha carreira. Nasci como sendo um nerd, antigamente chamava-se CDF, né, que era Cabeça de Ferro. Uma origem interessante para o nome nerd é porque alguma especulação diz que seria uma salinha que tinha lá num departamento de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa de energia nos Estados Unidos, chamava Northern Electrical Research and Development, que é NERD.
Então o pessoal dizia que quando alguma coisa era muito esquisita, era própria do pessoal do NERD, que era o Northern Electrical Research and Development Laboratory. Mas esse nome apareceu muito antes, ele apareceu numa revista Newsweek em 1951. Bem, de acordo com o Tecmundo, ser nerd é ter um interesse específico. Isso significa que qualquer pessoa que goste muito de assunto é nerd? Não exatamente. Um dos pontos principais que está no núcleo da ideia da nerdice é justamente você aprofundar em alguma coisa, né? Você não pode só gostar de um tema para ser nerd, você tem que também se aprofundar. Você tem que disponibilizar um pouco do seu tempo para poder conhecer sobre os seus interesses. Você não vai ter medo de ler, estudar, pesquisar, analisar, se especializar, passar horas e horas absorvendo o máximo possível de conteúdo sobre aquilo. Não é só inteligência, mas também muito esforço e dedicação. Na verdade, acho que é mais esforço e dedicação do que tudo. Como diria o. Eu não lembro o nome da pessoa que falou isso, mas certas coisas são 99% transpiração e 1% inspiração. Bem na base da dedicação. Além disso, eu sou casado com uma mulher fantástica, que é quem cuida muito bem da gente, né? Vocês não vão vê-la muito facilmente na frente das telas, na frente das câmeras, porque não é próprio do feitio dela. Ela sempre foi a pessoa que estava nos bastidores aqui, cuidando de tudo pra gente. Mas, acima de tudo, sou pai de 2 meninas lindíssimas, a Sofia Aguilar e a Daphne Aguilar, que cuida do canal As Pituchas. Na verdade, você cuida também do As Pituchas, né? Você também está lá. Sobre o aspecto acadêmico, é uma coisa interessante que dizem que eu aprendi a ler com 2 anos, e logo nos primeiros anos ali de escola, eu entrei na escola com 4 anos no antigo prezinho, e eu fui logo adiantado. Me passaram logo rapidamente lá para o primeiro ano e já queriam empurrar mais. Meus pais que não segundo eles, não deixaram para que eu não fosse prejudicado. Eu passei por diferentes escolas ao longo do antigo primeiro grau, hoje é o ensino fundamental, mas antigamente chamava primeiro grau e segundo grau, hoje é ensino fundamental e ensino médio. Estudei em várias escolas, em Anápolis, no Rio Grande do Sul, na Escola Estadual Afonso Pena, em Paraíso do Sul. Depois a gente voltou para Goiás, aí a gente foi para Minas. Eu estudei em Boa Esperança, em Candeias, em Campo Belo. Em Campo Belo eu estudei no Polivalente, que é a escola Padre Alberto Figa, na verdade, onde eu tenho memórias fantásticas. Fiquei lá os 3 anos do antigo segundo grau, que era o científico, né? Tinha esse nome antigamente. E de lá eu fui direto para a Unicamp, passei no vestibular da Unicamp para fazer física. Fui fazer física na Unicamp, no Instituto de Física Gleb Ortgin. Com uma turma bem legal, tem grandes memórias de lá e com certeza vocês vão ouvir muitas histórias desse meu período. Mas lá eu trabalhei no laboratório de espectrofotometria como bolsista, e lá eu tive contato com o engenheiro Antônio Carlos Costa, me interessei muito por esse lado. Caiu a câmera. Voltou. E lá eu me interessei muito por esse lado de engenharia. E aí eu quis fazer engenharia mecânica. E fora outras questões, outras dificuldades que eu tive, financeiras, de infraestrutura familiar, porque eu saí de casa com 15 anos, 15 para 16 anos, foi quando eu entrei na Unicamp. E essa falta dessa infraestrutura acabou me desestabilizando um pouco, e eu acabei voltando para casa e falei, vou fazer engenharia mecânica na UFMG. Fiz o vestibular para a UFMG e fui fazer engenharia mecânica na UFMG. Em Belo Horizonte eu fiquei um bom tempo, mas lá foi um período um pouco conturbado também, e que culminou, no final das contas, em 1999, com o falecimento do meu pai. Eu estava trabalhando numa empresa, eu não tinha conseguido concluir o curso de engenharia, tinha ficado no meio do caminho ali, tendo que trabalhar para ganhar a vida e tudo mais. E eu voltei para Campo Belo nessa época e fui morar com minha mãe, porque meu pai tinha falecido, fui fazer companhia para ela e fui estudar Direito na Unifenas. Fui fazer Direito. Era um bom aluno de Direito até, Olha a só diferença que... de curso. Hã? O salto, a diferença de Tudo a ver curso. física, engenharia mecânica, fui fazer Direito. E era um bom aluno de Direito. Só que eu não conseguia pagar a mensalidade, né? Coincidiu com a época que eu entrei no Banco do Brasil, e foi nessa época que o salário era inicial, não era o que eu acho que o salário que eu ganhava não pagava a mensalidade da faculdade. E aí eu acabei desistindo também de fazer Direito. Logo no ano seguinte, assim que eu entrei no Banco do Brasil em 2000, e fui fazer letras na FAFIB, em Boa Esperança, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança. E lá eu me formei, me graduei em Letras e Literaturas com habilitação em Português e Inglês.
Além disso, alguns anos depois, fiquei um bom tempo afastado do mundo acadêmico, me dedicando muito no aspecto profissional. E muito tempo depois resolvi voltar ao meio acadêmico e fiz um MBA profissional em gestão da informação e do conhecimento. E também fiz uma pós-graduação lato sensu em tecnologias em gestão de pessoas pela ESAB, Escola Superior Aberta do Brasil. E recentemente eu concluí uma segunda licenciatura no curso de pedagogia e um curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas pela Unip, pedagogia pelo IESB. E agora, estou começando esse ano um mestrado em avaliação e monitoramento de políticas públicas pela ENAP. Para quem não conhece a ENAP, é a Escola Nacional de Administração Pública, uma escola do governo federal, que é extremamente respeitada, conceituada, tem uma altíssima reputação, profissionais fantásticos, e depois de alguns anos aí interessado no curso de mestrado, finalmente eu consegui ingressar aí no processo seletivo. Além disso, no que eu poderia chamar de extracurricular, eu tenho trabalhado na minha formação como cientista de dados. Eu fiz uma formação recentemente de análise estatística para ciência de dados pela Data Science Academy, a DSA, e estou em andamento com um curso de inteligência artificial também pela Data Science Academy. Então, estou nessa formação em cientista de dados. Fiz alguns cursos de extensão, como, por exemplo, engenharia especializada de sistemas. Fiz também a docência em educação à distância. Esse tema de educação e tecnologia me interessa muito. E a gestão no século XXI, os novos paradigmas da gestão no século XXI, foram alguns dos cursos extracurriculares que eu fiz. Esse é o meu background acadêmico, né? É uma historinha bem longa. Sobre o aspecto profissional, eu poderia dizer que meu primeiro emprego foi na oficina do Dalmir, lá em Campo Belo. O pessoal deve lembrar. O Dalmir, inclusive, faleceu recentemente. Era uma pessoa que era sensacional. Não só o Dalmir, era o Dalmir e o Ítalo. Eram os meus dois primeiros patrões. A oficina era uma sociedade deles, mas funcionava ao lado da casa do Dalmir. E eu fui trabalhar na oficina, no escritório, indicação do meu amigo Emerson Marçal, e trabalhei no escritório do Dalmir durante um bom tempo. Depois disso, eu fiquei correndo o mundo aí, buscando estudar, trabalhei como bolsista em algumas coisas, como, por exemplo, no laboratório de espectrofotometria da Unicamp, do Instituto de Física da Unicamp. Mas meu próximo emprego depois disso foi na Arte Arremate, em Belo Horizonte, uma empresa que trabalhava com troféu, medalhas, premiações, artigos desse tipo, e que usavam tecnologia que tinha sido recém-criada pelo seu fundador, que era o meu amigo Erli Moreira. A empresa era do Erli Moreira e da Ana Maria. Eles eram ex-consultores do Sebrae e tinham abandonado esse trabalho para poder se dedicar à arte arremate. E ele tinha patenteado o produto dele, ele cadastrou o produto dele, patenteou no Brasil, e queria cadastrar a patente nos Estados Unidos e na Europa, então precisava traduzir a patente para o inglês. E aí nessa brincadeira eu fui contratado pelo Erley, inicialmente como tradutor. Quando eu estava traduzindo a patente, eu descobri que o que eles trabalhavam lá era uma coisa que eu fazia como freelance. Na época, a Lucimere, minha esposa, ela trabalhava na Kibon, e eu fazia de vez em quando alguns materiais de publicidade como designer para ela, colocar nos pontos de venda que ela trabalhava. Então eu falei, olha, que legal, esse trabalho aqui de designer eu faço também. É verdade, então deixa eu ver o seu trabalho aí na semana que vem. Na semana seguinte eu levei o trabalho que eu fazia, e ele me contratou de tradutor, eu acabei virando designer, trabalhando com criação de arte dentro da empresa Arte Remate. E vendo o dia a dia da empresa, eu acabei percebendo que dava para melhorar muito o desempenho dela, melhorar muito a vida das pessoas e a qualidade do trabalho. E aí acho que foi a minha primeira experiência ali com gestão de processos, sem saber que isso era gestão de processos. Olhando o dia a dia da empresa, a forma como as pessoas trabalhavam, eu comecei a automatizar as coisas, comecei a rever os processos da empresa e virei um programador. Então, construí um sistema que acompanhava todo o trabalho da empresa do início ao final. E foi a minha primeira experiência como gestão de processos, sem saber ainda o que era gestão de processos. Depois disso, como eu disse, foi nessa época que meu pai faleceu, eu saí de Belo Horizonte, da Arte Remate. O Elei até quis que eu ficasse de qualquer forma lá, me fez uma oferta bastante tentadora. Alguns anos depois, quando eu já estava no Banco do Brasil, ele fez uma oferta mais tentadora ainda, mas eu acabei não voltando. Nessa época, eu saí de Belo Horizonte, fui embora para Campo Belo, fui morar com minha mãe e meu irmão. E em Campo Belo, eu fiquei ali trabalhando com outras atividades, e só fui voltar novamente a ter carteira assinada quando eu passei no concurso do Banco do Brasil
fui trabalhar na agência de cristais com um time fantástico. O meu primeiro gerente lá foi o Atanísio, que é nosso grande amigo. Sim. Tinha o Renato, o Miltinho, o Marcão, o Lalau, tinha o Clebinho, né? Era o nosso primeiro time. Tinha a Inês, logicamente, que é a esposa do Atanísio, e também trabalhava na empresa, na agência, e coincidentemente faz aniversário no mesmo dia que eu. A gente comemora aniversário sempre no mesmo dia. Lá eu trabalhei durante 4 anos e meio, cuidei da carteira de pessoa jurídica, no final das contas, comecei como escriturário, virei caixa e fui trabalhar com a carteira de pessoa jurídica. Em agosto de 2004, eu passei no processo seletivo e vim para Brasília trabalhar no assessoramento aos executivos da diretoria de tecnologia. E lá eu fiquei durante um tempo e fui mostrando mais uma vez esse meu viés de olhar para o que está acontecendo à minha volta e sistematizar e automatizar e rever processos e transformar a vida das pessoas. E aí, vendo isso, o meu amigo Gustavo Leles teve a ideia de me redirecionar ali. Eu comecei a trabalhar com outras atividades. Nesse meio tempo, eu fui mostrando meus dotes de transformador digital. E aí, no final das contas, em 2006, acho que 2005, 2006, comecinho de 2006, eu fui trabalhar desenvolvendo soluções para a diretoria de finanças, tanto em COBOL quanto em plataforma baixa. Na época acho que era VB e tinha uma coisa em ambiente web também. Foi na época que a Sofia nasceu. Depois eu fui indicado pelo hoje vice-presidente de tecnologia do Banco do Brasil, Gustavo Possi. Eu lembro do dia que ele chegou para mim e falou: olha, você está sendo designado aqui para poder trabalhar no projeto Novo LIC. Era um projeto para rever o sistema normativo do Banco do Brasil, que culminou em 2010 com o lançamento do sistema INC, Instruções Normativas Corporativas, que foi uma transformação no sistema normativo do Banco do Brasil, saindo da arquitetura antiga de Terminal 3270 para uma arquitetura web. Eu fiquei nisso até 2010. Em 2010, eu comecei a trabalhar já com gestão de processos dentro da diretoria de estratégia e organização do Banco do Brasil. Fiquei trabalhando com gestão de processos de 2010 até 2015. Em 2015, a gente passou por uma reestruturação do banco e eu fui designado para trabalhar na diretoria de tecnologia. E aí a gente foi fazer parte de uma unidade que era de arquitetura e governança de processos, TI. E lá eu comecei a trabalhar tanto com gestão de processos quanto com governança de TI e aprofundando mais ainda a parte de gestão de projetos. Até que, nos meados de 2019, mais ou menos, a unidade que passou a trabalhar com governança de processos e governança de TI e processos, ela passou por uma reestruturação de novo e foi trabalhar com inteligência analítica e ciência de dados. No ano passado, em 2020, a gente mergulhou de cabeça nesse trabalho. Dentro da unidade de inteligência analítica do Banco do Brasil, hoje eu trabalho com o programa BB Data Driven, que é uma rede de ações interconectadas para promover a cultura analítica dentro do Banco do Brasil. Nesse meio tempo, tive experiências fantásticas, tive a oportunidade de palestrar junto com o Ricardo Capra, com o professor Flávio Simeno, lá da ENAP, com gente sensacional, com professores do MIT, no mesmo evento, né? Em julho do ano passado, a gente criou ele nasceu como um workshop, mas acabou se tornando um evento de uma semana inteira, que foi o BB DataCon Week, uma semana inteira de atividades, o maior evento de ciência de dados do Banco do Brasil, e que foi fantástico, revolucionário, e que acabou culminando no programa BB Data Driven, que é essa rede de ações, esse programa para poder promover a cultura analítica dentro do Banco do Brasil em torno da ciência de dados. Bem, essa é a minha experiência como acadêmica. Fora isso, eu tenho uma experiência de longa data, que é impossível não citar. É engraçado até porque no último episódio, eu me apresentei como professor, o senhor falou assim: Oswaldo, você não... E ela me chamou de Oswaldo, ela não chamou de Oswaldinho, não. Aqui em casa é o contrário, você sabe me falar Oswaldinho porque eu fiz alguma coisa errada. Ela falou: Oswaldo, você se apresentou como professor, mas você não está trabalhando como professor. E aí eu fiquei pensando nisso, depois eu cheguei à seguinte conclusão. Tem gente que trabalha como professor, mas nem todo mundo é professor. E às vezes quem é professor não precisa estar trabalhando. Você é professor, você nasceu professor. Eu sempre tive essa vibe, essa pegada de dar aula, de explicar as coisas, de transformar a vida das pessoas. Então, assim, eu comecei a dar aula ainda quando eu estava no primeiro ano do científico,
que é a professora Gisele, lá em Campo Belo, me indicou os primeiros alunos ali, eu comecei a dar aula particular, dava aula até para turmas adiantadas, eu estava no primeiro ano, dava aula para a turma do segundo, e comecei dando aula particular. Depois, naturalmente, eu migrei para dar aula em cursinho, na época pré-vestibular, cursinho preparatório para concursos. Inclusive, foi nesse momento em que eu acabei entrando no Banco do Brasil. Essa é uma história engraçada que eu vou contar em outro episódio, de como eu entrei no Banco do Brasil. Eu era o professor do cursinho, acabei entrando, passando um concurso meio que sem querer. E aqui sou eu. Fora isso, eu trabalhei também como substituto em escolas, no Polivalente, eu dei muita aula no Polivalente como professor substituto, tinha alguns professores. Na faculdade, eu era monitor do departamento de letras, então eu acabava substituindo os professores que por algum motivo faltavam. Eu morava em outras. Eu trabalhava no Banco do Brasil em Cristais, estudava em Boa Esperança. Então, às vezes, eu saía, quando chegava na faculdade, o pessoal da secretaria falava: Ó, o professor de plano digital não pôde vir hoje, você vai dar aula para tais e tais, substituindo ele. E às vezes eu nem sabia qual era o tema da aula, então eu chegava lá no improviso. Então, e depois disso, eu trabalhei também como temporário, professor temporário de inglês aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Fui professor do CIL, que é o Centro Interescolar de Línguas. Então, assim, a estrada como professor, ela foi longa e eu continuo sendo até hoje. Mesmo quando eu estou ali como palestrante, como mentor, às vezes, de alguma startup que eu participo, de alguma mentoria, essa vibe do professor, ela está em mim. Então, assim, não é o fato de eu estar ou não empregado ou estar oficialmente como professor que me faz ser professor. Quem é professor é. E tem aqueles que apenas trabalham como professor e não necessariamente são professores. Além disso, eu tenho um monte de outras atividades extraordinárias, né? Ao longo da vida, eu já fui músico, já fui piloto de rally, já fui palhaço. Eu comecei como palhaço no aniversário de 5 anos da Sofia. Daí para virar humorista, foi um passo, né? Recentemente, agora eu posso até dizer que eu sou ator, né? Com o vídeo que viralizou dos Barões do Home Office. Eu fui lá como ator humorista. E isso acabou culminando na oportunidade de dividir o palco lá com 2 caras que eu admiro pra caramba. Um é meu amigo Roário Moraes, que é humorista, que é comediante de stand-up. E o outro é um ídolo de longa data, que é o Márcio Balas. Então tive a oportunidade de dividir 2 dias de palco com essas 2 feras aí. Além disso, já fui, naturalmente, desenhista, já ganhei uns troquinhos fazendo desenho. Já fui designer, já fui tradutor, naturalmente, fui palestrante, estou sempre dando palestras, fazendo apresentações. Essa semana já tenho uma palestra marcada, inclusive. E agora estou me aventurando. Depois de tanto o pessoal pedir para eu disseminar um pouco mais, abrir um pouco mais o leque, para mais pessoas poderem ouvir essas coisas que eu tenho para falar. Agora estou me aventurando aí como youtuber e influencer digital. Mas acho que a principal palavra para me designar como profissional, ou designar aquilo que eu sou, se eu pudesse dizer o que é a minha essência, hoje eu posso dizer que eu sou um transformador digital. É assim como eu me apresento hoje no meu currículo, como transformador digital. E eu aproveito sempre a oportunidade de conectar pessoas, de conectar conhecimentos, tecnologias, ideias, soluções e emoções para transformar a vida das pessoas, principalmente nesse mundo digital que a gente vive hoje. Né? Longa a minha apresentação, né? Ixi, longa história. Bem, agora é a vez da Sofia se apresentar. Bom, eu sou a Sofia. Pra quem não sabe, eu tenho 14 anos. E agora eu vou falar um pouquinho dos meus interesses, que são muitos interesses que eu tenho. Não vou dizer que eu tenho bastante profundidade em todos, mas, assim, sempre que possível eu tento pesquisar sobre os assuntos que eu gosto. E eu acho que o principal que tem que entrar aqui, em primeiro lugar, é a astronomia, que é uma paixão de longa data. Tem até uma história engraçada que é de como eu desenvolvi essa paixão pela astronomia, porque desde pequena eu sempre olhava pro céu e perguntava, pai, ou então, porque na época eu falava papai, o que são aqueles pontinhos brilhantes no céu? Durante muito tempo eu acreditava que as pessoas que morriam iam pro céu e ficavam lá. Só que aí depois ele me explicou direito como acontecia, que as estrelas são bolas de gás gigantes no universo aí, realizando fusão nuclear e um monte de outros fenômenos incríveis. E
eu descobri que existiam estrelas maiores do que o Sol. E eu descobri que o Sol era maior do que a Terra. E aí eu comecei a ter percepção de quanto que eu sou pequeno nesse universo. E até hoje isso me fascina. O Eu- interesse de conhecer Uma esse... coisa legal de dizer é que essa percepção sua pode parecer natural hoje, mas isso a gente está falando de quando ela tinha ali 2 aninhos, 3 aninhos, talvez. Eu segurava ela no colo, apontava para o céu e começava a mostrar as estrelas. E foi aí que começou o interesse dela. Na verdade, nessa época, ela já começou a discernir o que que era estrela, o que que era planeta, olhando para o céu. Isso. E é um interesse que eu cultivo faz bastante tempo e é um interesse que eu gosto de aprofundar bastante. É sempre, como você falou no início do podcast, e agora eu tô participando dessa Olimpíada, das seletivas, na verdade. Eu participei da OBA no passado e consegui uma medalha de ouro. Quem não conhece a Fiquei OBA bem é a Olimpíada feliz. Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Isso. E aí eu fui convidada para participar das seletivas, estou fazendo as provas agora e estudando bastante, né? Para ver se eu consigo passar para fazer a prova no exterior. Durante muito tempo eu tenho vários interesses, desenho, música, tem algumas coisas que eu me interesso bastante. E eu participei de um programa para alunos com altas habilidades de superdotação, dos anos de 2015 até 2018. Foi um período muito agregador na minha vida. Foi um período difícil também, mas também muito agregador. E desde pequeno eu sempre tive essas oportunidades, meus pais sempre me deram essas oportunidades de expandir meus conhecimentos e trabalhar, aprofundar nessas coisas que eu tenho os interesses, que eu tenho mais interesse, sabe? Eu participei dessas altas habilidades, eu desenvolvi alguns projetos como o Prece, que era um projeto sobre ecologia. E além disso, por fora, assim, na escola eu participava do Canguru de Matemática, participava de outras Olimpíadas. E também gostava muito de desenhar na época, assim, nas atividades extracurriculares eu gostava de desenhar. Em 2018 eu aprendi a tocar violão, tô aprendendo a tocar teclado. Então, assim, Violão e fazendo um guitarra. equilíbrio. Isso, Nas altas habilidades você participou também de um concurso de ciências, né? Sim, participei do concurso de ciências aqui do Distrito Federal. Com esse projeto, eu e os outros alunos, nós demos o nosso melhor e a gente conseguiu ficar em primeiro lugar. O projeto PRESS, para quem não conhece, é um projeto de recuperação do Parque Ecológico Canela de Ema, em Sobradinho 2, aqui no Distrito Federal. Sim. E eu também tenho, além desses hobbies de desenhar, tocar, eu gosto de fazer yoga, que é, assim, um interesse que eu também tenho desde pequena e agora que eu tô vindo aprofundar ele durante a quarentena. E também tô começando a aprender programação, linguagem Python, que é algo que eu pretendo aprofundar nos próximos tempos. Além disso, a Sofia está sendo bastante modesta em algumas coisas que ela fala aqui. É, música, por exemplo, ela aprendeu guitarra assim, e violão, ela aprendeu. Quando ela era pequenininha, eu tentei ensinar, ela não teve muito interesse. É Aí, de bem repente, de uma hora difícil. para outra, ela falou: vou aprender violão. Aí, em um mês, ela pegou o violão e aprendeu, e praticamente sozinha. Uma coisa que eu acho muito legal, que é a característica minha e a característica da Sofia, a gente tem muita coisa em comum, tá? A Daphne tem muita coisa em comum com a mãe, às vezes, né? Algumas Uhum. coisas dela são mais parecidas com a mãe dela. E a Sofia tem muita identidade comigo nessas questões principalmente dos interesses de astronomia, física, filosofia, Sim. matemática. É, o lance da yoga aí eu até gosto, mas assim, mais ou menos, tá? Mas o legal é que aqui em casa nós somos todos, e eu incentivo muito elas, nessa questão de ser autodidata, do self-learning, né? Self-taught Uhum. learning. Sim. É importante que você desenvolva essa habilidade. Nos próximos anos, isso vai ser fundamental. Você ter essa capacidade de aprender, se desenvolver sozinho e crescer pessoalmente, sem depender de você estar vinculado a uma instituição, de você depender de um tutor, de um professor, de alguém para estar o tempo todo te guiando. Principalmente nos tempos de hoje, em que você tem acesso livre e espontâneo a um conteúdo de ensino muito grande Sim. por meio das tecnologias digitais. Bom, esse ano eu pretendo lançar um projeto, ainda estou desenvolvendo, estou nas fases iniciais, que é o Kita Club, que é um projeto aqui realizado aqui em família, que é sobre disseminação da cultura STEAM, no meio educacional, da cultura maker, e meio que uma forma de ver a educação nos tempos atuais, nos tempos modernos, porque a gente precisa de uma nova educação nesse período que a gente está vivendo, e porque os tempos estão mudando mesmo, essa questão da inclusão digital, tudo isso precisa se tornar realidade para todo mundo.
A quarentena ela obrigou uma transformação digital muito grande. O trabalho que a Lucimere fez agora no final do ano, na pós-graduação dela de orientação educacional, foi justamente tratando disso, né? As consequências da pandemia, os efeitos da pandemia, eh, o que que vai sobreviver, o que que vai permanecer depois. E um dos pontos que ela aborda é justamente esse, de que, e a gente discute muito isso aqui em casa, de que a quarentena ela provocou uma disrupção na educação. Para a gente, eu sempre fui muito autodidata, sempre fui muito me virar por conta própria. As meninas têm muito essa vibe também, então para elas, assim, estudar online está sendo muito tranquilo, estudar em casa, na verdade, está sendo mais produtivo do que ir para aula, elas estão aprendendo muito, muito, muito mais, mas a gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo, a gente sabe que tem pessoas que são muito mais propensas, muito mais, foram feitas para aula presencial, tem pessoas que dependem fundamentalmente de uma orientação, de uma tutoria, de uma presença, de um acompanhamento. Então a gente tem diferentes vieses, diferentes perspectivas, e isso obriga que a educação se reinvente. Então a educação agora, ela precisa de fato se reinventar. O meu mestrado, meu projeto de mestrado, ele aborda justamente as políticas públicas voltadas para a educação, como é que a gente consegue fazer com que agora a educação engrene. Nós estamos há alguns anos sempre às voltas com o que fazer para melhorar a educação. A gente tem doutrinas diferentes e às vezes até antagônicas, mas o fato é, a gente puxa de um lado, puxa de outro, mas não está saindo do lugar. É como se a gente estivesse tentando puxar um carro para sair do lugar, um puxa para o lado, outro puxa para o outro, e o carro está parado no meio. Então a gente precisa de fato fazer com que a nossa educação ela avance no sentido de melhorar a vida das pessoas mesmo, de melhorar a vida da sociedade, principalmente, pensando no coletivo. E o Kita Club, acabou nascendo um pouco de uma ideia minha. Eu estava já há algum tempo querendo criar um clube STEAM. Eu sou um entusiasta da educação STEAM. Para quem não conhece educação STEAM, STEAM são as letras STEAM, sendo que cada uma delas é inicial de uma disciplina. De uma S disciplina. de S de Science, que é ciência. T, T de Technology, que é tecnologia. E, E de Engineering, que seria meio que engenharia em A português. A vai para Art, que é artes. e M. E o M vai para Mathematics, que é matemática. Muito bem. Então, a educação STEAM, ela pensa muito nessa questão de você fazer uma transversalidade, uma interdisciplinaridade dessas disciplinas, de forma que a formação não fique focada em uma coisa ou outra e que você junte essas coisas. A educação STEAM ela acaba sendo a base para o que a gente tem hoje de robótica, de cultura maker, dos coders, do pessoal que codifica, de tecnologia, mas ela vai ser a base também para muitas das profissões do futuro. Então sempre pensei que a educação STEAM ela é fundamental, e eu já falava disso na década de 90. Quando eu fui estudar no Unicamp, o pessoal falava muito desse meu negócio, porque eu dava aula particular de todas as matérias. Eu não era professor particular de matemática, física e química, era professor particular de matemática, física, química, história, português, geografia, inglês, viesse de psicologia, sociologia, filosofia. Eu dava aula particular de tudo. Então o pessoal falava, como é que você dá aula de tudo? Um amigo meu no banco falou uma vez para mim que eu sou um generalista especialista. Ou seja, eu tento conhecer um pouco de tudo. E eu falava isso lá na década de 90 e o pessoal falava, não, você tem que ser especialista em alguma coisa. E hoje o mercado de trabalho já prega justamente o contrário. Você tem que ser generalista especialista, você tem que conhecer de tudo. Quando a gente fala da formação dos cientistas de dados, na Data Science Academy, eles falam o perfil que se espera para um cientista de dados é um cara que domine comunicação, que domine programação, que domine estatística, que domine matemática, que domine ciência, mas que domine também as áreas de trabalho que ele está aplicando ciência de dados, seja medicina, biologia, filosofia, sociologia. Você tem que dominar diferentes áreas de conhecimento para poder ter alguma, como é que eu diria, alguma importância, alguma relevância no mercado de trabalho hoje, para que você possa realmente significar algo e transformar a vida das pessoas. Então, eu sempre fui entusiasta da educação STEAM. No ano passado, eu saí com esse projeto aqui em casa, eu até pensei em levar esse projeto para outras frentes, mas eu acabei propondo isso para a Sofia, e a Sofia acabou abraçando a ideia do Kita Club. O Kita é inspirado nela, porque quando ela era pequenininha, bem pequenininha mesmo, ali, 2 anos de idade, a gente estava reformando a nossa casa, a Sofia chegava perto de você e falava, Que tá fazendo? o que tá fazendo? E aí daí veio o Kita, a curiosidade que está na base da educação STEAM, você querer sempre aprender mais. Então,
O nosso trabalho aqui em casa, tanto o meu como das meninas, da Lucimere, é sempre voltado para essa questão da educação, da tecnologia, de como a gente pode transformar a vida das pessoas para melhor. A gente sempre defende que hoje, não só hoje, de longa data, né, crianças e adolescentes com alto potencial estão perdendo por aí oportunidades para a vida delas e para a sociedade. Eu diria isso até para a minha experiência. Quando eu falo que eu estudei física na Unicamp, que eu estudei engenharia mecânica na Federal de Minas Gerais, que eu estudei direito na Unifenas, por que eu não concluí nenhum discurso? Porque faltou alguma coisa aí. Quando a gente fala de educação, não é somente a educação STEAM, tem também toda uma infraestrutura. Existem muitos outros fatores que a gente quer entender melhor de como melhorar as condições para que essas crianças e adolescentes se preparem melhor para o futuro. E daí veio o KITA. Mas o KITA não é o nosso único projeto, né? Não. Além disso, a gente está com outro projeto aqui, pensando na questão da responsabilidade socioambiental, de você reaproveitar, de você disseminar conhecimento, de você reciclar conhecimento, que começou com um esquema de venda de livros. A gente começou a reciclar livros que a gente já leu e que a gente não vai preservar, porque a gente não vai usar mais como consulta, a gente vende. Os livros escolares também, a gente está repassando ano a ano para as pessoas e a gente compra também usados. Então, a gente começou meio que um ciclo de comércio de livros aqui e a gente criou a Uda Store. A Uda Store é inspirada na Daphne, que quando era pequenininha, quando ela se indignava com alguma coisa, quando ela ficava revoltada com alguma coisa, ela falava... Ela fazia bem assim com a mulher, É, o falava... Uda! Ela ficava indignada, Uda! E aí a gente criou a Uda Store, que é a nossa lojinha virtual aí de livros usados e outros artigos também que a gente vai colocar lá. Além disso, tem o projeto agora do Oswaldinho Santos, que é o canal, onde eu pretendo trazer conteúdos dessas diferentes áreas de conhecimento, inclusive coisas que não são necessariamente formativas, mas que fazem parte dos nossos interesses, né? Afinal de contas, diversão, conhecimento, que o pessoal chama de conhecimento inútil, também é importante. Você precisa de ter momentos de lazer para poder ser uma pessoa feliz, uma pessoa completa, uma pessoa plena. E dentro do canal Oswaldinho Santos, nós temos o projeto... Temos o Tem que Dar 42. Que é importantíssimo, e a Sofia abraçou e quis participar também. Eu achei muito legal, porque ela traz essa complementariedade. Essa complementação? Ela complementa o canal, complementa as ideias, complementa as discussões, e acho que vai ser um momento bem legal para a gente dividir essas ideias, essas Perspectivas de mundo. essas experiências, né? Eu vou trazer muita historinha aí do meu passado, contar historinhas da época da Unicamp, que eu, Anielo e João Carlos fomos para o Observatório de Capricórnio, a PES virou história que até hoje é contada na Unicamp. Depois a gente conta, né? No próximo episódio. Bem, acho que por hoje tá bom, né? Acho que já deu para dizer que a gente, já deu para mostrar ao pessoal que a gente tem uma longa caminhada aí. Uma longa jornada. E que a gente quer compartilhar com vocês, quer trazer para vocês um pouco dessas nossas experiências, discutir, aprender, compartilhar. Acho que isso é fundamental. Beleza? É isso aí, pessoal. Bem, pessoal, esse foi o nosso bate-papo semanal para falar de variedades, coisas como filosofia, ciência, tecnologia, cultura pop, mundo dos nerds e muito mais. E quem sabe nessas conversas não encontramos a pergunta fundamental para o sentido da vida, o universo e tudo mais. Que, como todos já sabemos, tem que dar 42. Bem, pessoal, é o seguinte. Se você procurar no Instagram, no Twitter ou no Facebook por Tem que Dar 42, você vai encontrar lá a nossa página, onde você vai estar sempre sendo avisado dos conteúdos novos, daquilo que está por vir, e você vai estar sempre antenado. Além disso, você pode procurar no YouTube, pelo canal Oswaldinho Santos, onde você vai ter, além do Tem que Dar 42, diversos outros conteúdos que podem ser do seu interesse, para você aprender coisas novas, para você conhecer coisas novas, para você compartilhar coisas novas. E você pode procurar a gente também nos melhores agregadores de podcast da sua preferência. A gente vai estar lá, tanto no formato de videocast no YouTube, quanto no formato de podcast nos agregadores de podcast. Então curta, comente, se inscreva, ative as notificações, compartilhe. Compartilhar é muito importante pra gente, né? Sim, principalmente essa última parte. Então, até o próximo episódio de Tem que Dar 42.